precisamos falar desse vírus, né? O vírus da fake news, né? 3 em cada 10 brasileiros receberam notícias falsas sobre as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul há 2 semanas. É o que aponta uma pesquisa Quest, divulgada neste final de semana pelo colunista Lauro Jardim do Globo. 35% das fake news vieram de conhecidos em grupos de WhatsApp e outros 24% de amigos. Em seguida aparecem políticos, com 11%, segundo a pesquisa, colegas de trabalho, com 11%, primo, tio e avô, com 10%. Nós temos aqui alguns exemplos das mentiras bizarras desmentidas, a gente vai colocar aqui para vocês. Tem a lenda dos caminhões bloqueados. Tá aí, ó. A Agência Nacional de Transporte Terrestre esclarece que, neste período emergencial, não está retendo veículos de carga das vias de acesso ao Rio Grande do Sul. Tem também o boato de que vai faltar arroz no Brasil, vocês viram esse também? Também tem. Mais recentemente circularam mentiras sobre um suposto linchamento do ministro Paulo Pimenta. Esses são alguns dos exemplos que a gente traz, mas eu queria muito te ouvir, Letícia, uma análise sua sobre essa pesquisa, sobre as fake news que estão sendo distribuídas, mas eu acho até que a gente tentar analisar aqui um pouco mais profundamente, eu vinha falando no início do programa, é que uma disseminação de fake news diante de uma tragédia como essa pode ser a diferença entre a vida e a morte, né, Letícia? Sim, com certeza. E é a questão da informação confiável, né? E como que esse tipo de enxurrada que a gente tem visto realmente compete, né? Basicamente é uma questão de competição com as fontes confiáveis de informação. Para a gente que estuda desinformação já há alguns anos, foi muito uma sensação de déjà vu, sabe, com relação a outros períodos onde a gente teve realmente um influxo massivo desse tipo de desinformação sistemática, produzida em escala industrial mesmo, né, principalmente na pandemia, até me parece um perfil um pouco mais parecido com o que a gente viu na pandemia, mas também nas 2 eleições de 2018 e 2022, né, e em termos de uma análise mais ampla que eu faria, né, o que todos esses períodos têm em comum? São o que a gente pode estar chamando de estado de exceção, ou estado de crise, né? Claro que uma pandemia, uma tragédia dessa, é um estado de exceção e de crise mais clássico, mas eleições também são estados de exceção, porque você está saindo de um governo, né, os incumbentes estão para sair e os novos ainda não entraram, né? Então, é um momento de transição, que na antropologia a gente chamaria de um momento liminar, aonde existe um padrão que os ecossistemas da extrema-direita, os ecossistemas conspiratórios da desinformação, eles tendem a se inflar, eles tendem a crescer muito nesse tipo de situação, né? E aí a gente vê um padrão que eu destacaria, que eu acho que ainda não foi tão destacado e que eu tenho visto muito nos acompanhamentos que eu tenho feito. Eu não faço mais pesquisa sistemática porque agora eu estou na gestão pública, mas eu estou sempre acompanhando, né, o que está circulando mais, assistindo os vídeos. E agora a gente está numa etapa que é interessante, que eles estão batendo muito na tecla da questão da denúncia, né? Ou seja, até agora que as autoridades começaram a coibir, né, alguns, principalmente os mediadores, os super spreaders, né, que fazem realmente esse impulso maior nesse tipo de fake news, e os usuários que são mais, as pessoas comuns acabam ficando mais como seguidores, né? É aquele comportamento um pouco mais de multidão, como a Elô falou ali, né? Eles repetem na ponta aquilo que é distribuído por esses intermediários. Eles já estão com um discurso um pouco diferente, né? Que é o quê? Bom, as pessoas comuns, o povo, né, que está ali na ponta com seus celulares, filmando o que de fato está acontecendo, e aí sempre essa contraposição com relação à imprensa, principalmente, né, de estar mostrando aquilo que a imprensa não está querendo mostrar para as pessoas, né, que é a questão, por exemplo, do impedimento das doações de estarem chegando, né? Agora eles estão falando muito da questão dos corpos, né, que as autoridades estariam escondendo a quantidade de mortos, quando a gente sabe que é um processo natural, como a Elô falou ali, né? Agora é que é a etapa de estar realmente contabilizando e registrando essas mortes, e o número vai subir, a gente sabe que vai subir, mas eles colocam como se estivesse sendo escondido das pessoas, né? Então, eles já estão numa etapa de estar falando assim, que essas denúncias que eles fazem, as autoridades vão lá, corrigem os erros
que eles estariam denunciando e coloquem justamente essas pessoas como tendo espalhado fake news, né? Como se elas tivessem causado uma mudança de curso das autoridades e estivessem corrigindo o rumo das coisas, né? Isso é interessante, porque isso acaba, né, mudando um pouco o modo como eles se veem, né, como sendo de fato uma força que está levando o próprio poder público, né, e a própria imprensa a estarem corrigindo ações inadequadas, ações mentirosas que o poder público e a imprensa tivessem fazendo antes. Isso eu tenho observado nos últimos dias, eu acho que já é uma outra fase também da evolução, digamos assim, desse ecossistema de desinformação. E é muito persuasivo, né? Porque, é claro, a pessoa que está lá na conta, né, a pessoa comum, né, a pessoa do povo, como eles dizem, né, é claro que ela dá um peso muito maior a esse tipo de fato, né, aquilo que é filmado pelas pessoas, aquilo que chega no zap delas através de pessoas conhecidas e não da imprensa, né, porque isso é um padrão que a gente viu muito em 2018, na pandemia também, o vídeo, né, porque dá uma impressão das pessoas que aquilo é o fato cru, né, que aquilo é o fato não mediado, é a coisa real e que chega rápido no celular, enquanto o que vem pela imprensa, o que vem pelo Estado e pelo poder público é muito mediado, é muito pesado, né? Então eles jogam muito com essa coisa do senso comum, que é o modo como as pessoas mesmo percebem o mundo, né? E para colocar esse peso da desconfiança, principalmente a gente vê em cima da imprensa e em cima do poder público. Bom dia, Letícia, é um prazer receber você aqui. Eu tenho notado muito que nos últimos dias as outras teorias perderam um pouco de força, já foram desmentidas largamente, né? Eles sempre largam uma teoria para pegar outra. Para mim, essa teoria dos corpos é a que mais tem dado repercussão. Eu faço parte de vários grupos de bolsonaristas no Telegram e no WhatsApp. Eu tenho observado que essa teoria é sempre com o argumento de vocês vão ficar chocados quando a água baixar. Quando a água baixar, a narrativa vai surgir. Eu vi um post, sem nenhuma brincadeira, uma pessoa dizendo que tem 200 mil mortos embaixo da água no Rio Grande do Sul. E aí são os, abre aspas, relatos de testemunhas. Não, quem está fazendo o resgate vê milhares de corpos, dezenas de corpos. E é curioso que são as mesmas pessoas que negavam as mortes da pandemia. Lembra que as pessoas na época da pandemia diziam, não, as mortes são forjadas, estão enterrando o caixão vazio. As mesmas pessoas agora estão dizendo que estão reduzindo o número de mortos. E é curioso porque é um discurso altamente fabricado. Eu não vi nenhuma autoridade pública no país, eu não vi nenhuma pessoa, na verdade, nas redes sociais, em nenhum lugar dizendo que a tragédia é pequena, é menor, é insignificante. Todo mundo diz que a tragédia é a maior tragédia de todos os tempos climática que a gente já teve nesse país. E é curioso como essa narrativa agora é o contrário dessa da pandemia, né, de que tem menos mortos do que estão anunciando, como se alguém estivesse reduzindo a tragédia. E isso é o mais difícil de fazer, né, Letícia? Porque é um espantalho, né? Você precisa responder uma acusação que ninguém nunca fez, na verdade, né? Sim, e justamente qual é a diferença entre o contexto agora e o contexto da pandemia, William? Quem está no governo federal. Por isso que é o discurso invertido. Né? Porque, no fim das contas, embora muitas dessas pessoas, inclusive os influenciadores, né, se colocam de novo com aquele discurso para além da esquerda e da direita, né, todos esses, o próprio Pablo Marçal, o Nego Di, eles dizem isso nos vídeos. Então, se trata de esquerda e direita, né, a questão, o que o povo está vendo, o que o povo... Mas a gente sabe que, no fundo, né, há um alinhamento com a extrema-direita enquanto força política, né? Então, uma coisa é quando o Bolsonaro estava na presidência, outra coisa é agora com o Lula. Por isso que a gente vê realmente esse discurso invertido, né? Na época da pandemia, eles minimizavam, né, os números, enfim, e agora eles estão dizendo o contrário, né, que o poder público que está escondendo uma quantidade, uma tragédia que seria muito maior, mas no fim das contas, né, vamos colocar assim, a disposição com a qual eles trabalham junto do senso comum é muito parecida, né? Por exemplo, esse eixo do discurso anti-Estado, que foi destacado aí pela Daniela Lima e outros, né? Na pandemia, isso era colocado de uma forma um pouco diferente, que era um pouco a ideia de que o povo, de certa forma, não esperava muito do Estado em termos de proteção, em termos de medidas, né? Muito pelo contrário. Boa parte dos primeiros movimentos espontâneos, entre aspas, ali, no início da pandemia, foram os movimentos anti-lockdown, né? Ou seja, contra as medidas de intervenção do Estado, que o próprio Bolsonaro também apoiava, né? Tanto que quem foi colocado como Estado que estava interferindo
onde não deveria, principalmente no caso dos lockdowns da pandemia, foram governadores, prefeitos e o STF, e não o governo federal, né? Enquanto aqui a gente já tem um ataque direto, né, ao poder público, colocando o Estado como atrapalhando quem estaria verdadeiramente em condições de dirimir essa tragédia, que são esses agentes que a extrema-direita sempre agencia, que são ligadas a esferas do domínio privado, vamos colocar assim, né? Então é o povo, é o cidadão comum, são as igrejas, né? Se fala muito delas, e claro que muitas igrejas estão fazendo um trabalho excepcional também, né? Mas é porque eles têm uma hierarquia ali de atores, né? Onde eles estão sempre colocando esses atores ligados ao setor privado no centro, né, para não falar dos empresários, né, dos empreendedores que são aí colocados como lideranças em meio a toda essa tragédia. É um prazer falar contigo. Eu gostaria de te ouvir acerca do que o nosso Edu Moreira abordou no abre dele, do programa de hoje, que eu acho que é absolutamente fundamental. A meu ver, é o tema mais premente que a gente tem em termos de discussão societária. Eu gostaria de aproveitar a tua presença como cientista social, como antropóloga, para a gente aprofundar um pouco mais esse debate. A gente viu essas notícias falsas estão sendo produzidas e disseminadas por figuras como o Nego Di, como o Pablo Marçal, como o Fabiano Feltrin, o prefeito de Farroupilha, que editou um vídeo, né, que ele teve num debate com o ministro, com o Paulo Pimenta, e lançou uma versão enviesada do material. Ou seja, em meio a uma crise, a uma calamidade pública, a maior tragédia climática da história do país, esse senhor estava preocupado em gravar um vídeo com o ministro de Estado, editar o material e soltar somente a versão que lhe interessava. Então, eu gostaria de te ouvir a respeito dessa temática, porque assim, me parece que enquanto o Estado brasileiro não se organizar de uma forma mais efetiva para trazer as pessoas que se valem desse tipo de expediente para a institucionalidade da nossa arquitetura constitucional, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. A extrema-direita já percebeu que isso serve para angariar capital político, para monetizar, e que isso serve como estratégia política de todas as formas. Então, eu gostaria de te ouvir, Letícia, acerca da importância de alguma forma, trazer um limite jurídico mesmo, né? No sentido de imputar as devidas responsabilidades para as pessoas que se valem desse tipo de expediente. Sim, já existe, né, César, uma certa curva de aprendizado aí que veio principalmente desde as eleições de 2022, né, aonde está se consolidando um certo entendimento de que existem tipos de desinformação que impedem a execução adequada de políticas públicas, né, muito por conta do aprendizado da pandemia. Então, a gente já tem tanto a AGU, né, como parte do Ministério Público, que já começam a avançar ações, né, no sentido de estar responsabilizando, né, esses intermediários que fazem a grande divulgação, que dão escala a esse tipo de mentira. A gente vai ver, né, isso já está sendo feito agora e a tendência é que isso continue. Agora, eu gosto sempre de chamar a atenção que são 3 níveis, tudo que tem a ver com desinformação tem que estar atuando em 3 níveis principais, né? Um deles é esse dos intermediários, porque né, os usuários de internet não são todos iguais, né? Tem gente que segue e tem gente que é seguido. E quem é seguido tem um nível de responsabilidade muito maior, né? E que pode ser, sim, e deve ser eventualmente acionado pelos organismos, né, adequados. Agora, existe também, pensando a desinformação como um ecossistema, né, as plataformas poderiam, sim, estar sendo chamadas a atuarem de forma mais incisiva para estar coibindo esse tipo de desinformação, que é altamente prejudicial e que pode, inclusive, estar custando vidas,
né, para além dos seus mecanismos de autorregulação, porque o que a gente tem hoje, né, é as empresas fazendo o que elas querem, quando elas acham adequado, né, enquanto um aprendizado que veio da pandemia é que já poderia estar tendo um alinhamento maior entre o poder público e as plataformas, né, para elas estarem sendo mais proativas e não esperando ordem judicial para precisar estar tirando certos tipos de conteúdo, né? E uma terceira escala que eu também sempre bato na tecla é essa do usuário comum, né? Porque por que eles estão tão envolvidos, né, nessa onda de mentiras? Porque é o que está chegando para eles. Quem é que está competindo na ponta, né, para estar levando a informação adequada para essas pessoas? Não é a Globo, né? Boa parte da população já foi retirada, digamos assim, da órbita de influência da grande imprensa, né? Então eu acho que são veículos alternativos, como o próprio CL, né, que eu acho que faz um papel importantíssimo, porque não atua na mesma camada de mídia, né, da grande mídia, né? Mas talvez é também o tipo de comunicação, né? Por exemplo, acho que foi ontem que o próprio Demore comentou, que eu achei muito correto o comentário dele, esses ataques ao agro, né, que muitas vezes são feitos agora no contexto dessa tragédia, sem diferenciar o que é o agro-ogro, vamos colocar assim, né, os grandes latifundiários, etc., que realmente tem uma escala de efeito, né, sobre o meio ambiente, e o cara que planta arroz, né, ali no interior do Rio Grande do Sul, que tem o seu pequeno aviário, né, que se sente atingida por esse tipo de discurso, né? Por que a extrema-direita tem tanta atração assim, né, principalmente fora das capitais, no interior dos estados, num estado como Rio Grande do Sul e tantos outros que a gente tem visto, inclusive, né, se manifestar eleitoralmente? É porque essas pessoas são enquadradas junto ali, muitas vezes pela gente mesmo, né, ou pela imprensa alternativa, ou pela esquerda, sendo que existe uma diferença muito grande. Então, elas se veem equadas, elas tendem a se acolher ali, né, dentro de quem dá acolhimento para ela, que é o discurso da extrema-direita, e eles aceitam essa ideia bifurcada, né, de que é o povo contra o poder público, é o povo contra a Globo, sendo que a gente podia, por exemplo, estar trabalhando muito mais uma comunicação não da competição ou da guerra, que é a forma da extrema-direita comunicar, né, mas uma gramática da solidariedade e da soma, né, porque você vê, numa tragédia como essa, uma pessoa, um cidadão, uma pessoa que mora numa cidade dessa interior pode estar fazendo coisas que o Estado não tem como fazer. Ele conhece as ruas, ele conhece o local, ele pode estar guiando, né, as operações de resgate, mas ele não pode fazer coisas que alguém da Armadas faz, que um bombeiro faz, que alguém da Defesa Civil faz, né? A Globo pode estar fazendo algo, né, que muitas vezes o pequeno jornal não tem condição de fazer, para estar levantando doações, coisas. Ou seja, cada um tem o seu papel, né? Não é que um está fazendo uma coisa, está tirando do outro, né? Numa tragédia como essa, cada um tem a sua vocação e cada um pode somar para estar nessa grande onda de solidariedade. E aí eu quero fazer um comentário que reproduzir uma fala que um colega fez, o Ananias Oliveira, no Twitter, que eu achei bastante acertado, né? Essa união em torno de todos os atores relevantes da iniciativa privada, pública, dos vários níveis federativos, em torno de uma causa comum, é tudo que a extrema-direita não quer, porque a lógica política deles é uma lógica da divisão, é uma lógica da exceção, é uma lógica da guerra, né? Se você consegue unir todo mundo em torno de um objetivo comum, sem estar competindo, tá todo mundo somando, você acabou com a extrema-direita. Eles não têm como vicejar num ambiente de empatia universal, de solidariedade universal. Por isso que eles também têm que estar sempre, né, criando divisão, sempre perturbando, né, quem tenta estar, né, ou quem tem um discurso de estar realmente tentando produzir nas pessoas o que eu chamaria dessa empatia universal, que é fazer o bem sem importar a quem. Eles vão minando qualquer tipo de alternativa, de tentativa desse tipo, né? É isso. Isso. Uhum.
Letícia, obrigada, e esse final foi super importante que você trouxe para a gente pensar aqui bastante e ficar muito atento, né, principalmente, acho que isso que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, a gente precisa deixar sempre aqui no nosso radar, porque a gente tem eleições chegando aí, então é muito importante que a gente agora, sim, ajude enviando alimentos, enviando água, mas o que mais a gente pode fazer, gente, para realmente mudar o que aconteceu ali, é prestar muita atenção no nosso voto nessas próximas eleições.